A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o pastor Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas, e esse é o nosso curso de capacitação para o Ministério Infantil. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as qualidades do professor no Ministério Infantil. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. No final dessa aula, comente o quanto essa aula foi importante para a tua vida. Tudo isso é importante para tornar nosso canal mais relevante e alcançarmos mais pessoas com esse conhecimento. Nós vamos conversar um pouquinho sobre as qualidades do professor no Ministério Infantil. Infelizmente, dentro do Ministério Infantil, conceitos tão básicos sobre o que é ser um professor no Ministério Infantil e o que ele faz muita diferença. Muitas pessoas dentro do Ministério Infantil, por não ter uma formação acadêmica, uma formação profissional na área do ensino, acabam não se considerando como um professor no Ministério Infantil. Mas você, meu irmão, você, minha irmã, que está trabalhando na área do ensino bíblico para as crianças dentro da igreja, guarde isso, você é um professor de Ministério Infantil. Pastor, o que é um professor de Ministério Infantil? Um professor de Ministério Infantil é alguém chamado por Deus para ensinar a palavra de Deus às crianças da igreja de uma forma compreensível, usando a metodologia pedagógica adequada a cada faixa etária. Então, o professor de Ministério Infantil, a missão dele é ensinar a palavra de Deus. De que maneira? De maneira que as crianças venham compreender, e para isso ele vai usar as ferramentas da pedagogia para poder transmitir esse ensinamento às crianças. Então isso é muito importante. Então isso é um professor de Ministério Infantil. Essa pessoa que exerce esse papel, nós falamos que ele é chamado por Deus. Dentro da vida ministerial, nós falamos que ele foi vocacionado. A palavra vocação na Bíblia quer dizer chamado divino. Então, a pessoa que trabalha no Ministério Infantil, na área do ensino, ele precisa primeiramente ser vocacionado por Deus, receber de Deus um chamado. Pastor, mas como é que eu sei se eu tenho esse chamado, se eu não tenho esse chamado? Vai clarear uma luz, alguém, vou ter um sonho? O chamado de Deus varia de várias maneiras diferentes. Mas o mais importante, normalmente Deus vai usar o ministério da tua igreja, o pastorado, os coordenadores do ministério, e eles vão reconhecer que você tem esse chamado de Deus. Então vai haver esse reconhecimento. Então, se você foi chamado pelo pastor da igreja, pelo ministério da igreja para trabalhar na área do ensino, não tenha dúvida que Deus está usando essas pessoas para te fazer um chamado. Então, o que é uma pessoa vocacionada e por que é importante eles dentro do Ministério Infantil na área do ensino? Uma pessoa vocacionada é alguém chamado por Deus com uma missão. Então, quando ele recebe essa vocação, ele recebe uma missão. Então, dentro do Ministério Infantil, qual é a missão do professor? Ensinar a palavra de Deus às crianças da igreja. Essa é a nossa missão. E outra coisa, uma pessoa vocacionada, então ele recebeu de Deus uma missão e ele exerce esse papel de uma forma apaixonada e realiza algo, por mais simples que seja, de maneira excelente. Então, esse chamado de Deus, essa vocação de Deus vai causar em você o quê? Uma paixão pelo ensino, pelas crianças, uma preocupação com o desenvolvimento dessas crianças. Então, o Ministério Infantil, quando tem pessoas realmente vocacionadas, não é um peso, não é algo desagradável, mas é algo prazeroso que você vai fazer realmente por amor. E esse amor, essa paixão pela missão que Deus te deu, ele vai fazer você realizar tudo dentro do Ministério Infantil, por mais simples que seja, de uma forma excelente, fazendo o melhor para o desenvolvimento espiritual da criança e o crescimento delas na fé. Então isso é importante. Por quê, pastor? Porque dentro do Ministério Infantil, eu já vi muitas vezes as pessoas dizer, mas eu faço de qualquer maneira, porque eu tenho uma criança, duas crianças em sala de aula. Aprenda uma coisa, se Deus te chamou para transmitir a palavra dele ao coração
vocação da criança. Se você tiver uma criança só no ministério infantil, essa vocação de Deus, esse paixão de fazer e cumprir o chamado de Deus na tua vida, vai fazer você ensinar essa única criança da melhor maneira possível. Então nós precisamos, dentro do ministério infantil, pessoas vocacionadas. Pastor, quais são as qualidades do professor no ministério infantil? Primeira qualidade importante, ele deve dominar o assunto. Então, tudo que nós vamos ensinar às crianças, nós devemos nos aprofundar, conhecer realmente aquilo que nós estamos ensinando. Infelizmente, dentro do ministério infantil, a falta de conhecimento bíblico, a falta de conhecimento doutrinário tem trazido muito prejuízo para o ensino bíblico das crianças. Meu irmão, minha irmã, invista no teu ministério, invista em buscar conhecimento. Por quê, pastor? Porque você foi chamado para ensinar criança e você precisa dominar o assunto. Então, duas coisas importantes você deve dominar: a Bíblia Sagrada e seus ensinamentos, a criança e a sua maneira de aprender. Então, essas duas coisas precisam estar bem claras, você deve conhecer muito bem para fazer o teu trabalho com excelência. Segunda qualidade, ele deve buscar interesse pelo desenvolvimento do assunto. Então, o professor de ministério infantil, ele não apenas passa conteúdo, mas ele se importa realmente se a criança está entendendo, se ela está desenvolvendo, se ela está crescendo na fé. Pastor, como é que eu sei se a criança está compreendendo e crescendo na fé? Isso se manifesta através da mudança de comportamento. De repente, aquela criança que não tinha vontade de orar, ela sente vontade de orar. De repente, aquela criança que tinha um mau comportamento dentro da sala de aula, os pais vão te dizer: olha, ele mudou o comportamento, o professor elogiou o comportamento. Então, essa mudança de comportamento é sinal que você está cumprindo a tua missão e o teu aluno realmente está desenvolvendo espiritualmente. Então isso é importante e você deve se preocupar com esse desenvolvimento. Então o aluno está desenvolvendo, ele está realmente colocando em prática aquilo que está aprendendo. No final da aula ele compreendeu todo o conteúdo e aquilo que ele precisa praticar ou fazer. Então essa preocupação deve haver no coração do professor do ministério infantil. Outra coisa, ele deve usar uma metodologia diversificada. Então você deve primeiro conhecer os métodos pedagógicos de ensino. E existem várias maneiras de ensinar. Então o professor de ministério infantil, ele conhece várias maneiras de ensinar e na sua aula ele vai trazer várias metodologias, coisas que vão atingir o coração da criança pequena, coisas que vão ser melhor para as crianças maiores se ele está numa classe mista, mas essa metodologia, muitas pessoas usam sempre a mesma coisa, faz do mesmo jeito. Não, se Deus te vocacionou, você vai começar agora a se aprofundar. Como eu posso ensinar minhas crianças de uma maneira diferente? Qual é o recurso que eu posso usar para enriquecer a minha aula e trazer o conhecimento melhor? Então vai variar essa metodologia. Outra coisa, vai buscar ser envolvente. Dentro do ministério infantil, muitas vezes na correria do dia a dia, muitos professores não param para preparar a lição. Pega o roteiro da lição, uma revista da Escola Bíblica Infantil, o roteiro do culto infantil, dá uma lida superficial, e aí o que ele faz? Ele não deixa as crianças fazer pergunta ou participar da aula, porque ele sabe que se ele permitir isso, vai fazer uma pergunta e vão mostrar que ele não se preparou para essa aula. Mas dentro do ensino bíblico para a criança, nós precisamos buscar ser envolvente, realmente motivar o aluno a aprender, a questionar, a perguntar, a expor as suas dúvidas, a ter momentos de participação e dizer aquilo que ele entende sobre o assunto. Então o professor do ministério infantil, ele vai trabalhar na sua aula para que a sua aula seja interativa e envolvente. Realmente os alunos participar da aula e assim ganhar a atenção e trazer a atenção desse aluno para aquilo que está sendo ensinado. Outra coisa,
Ele deve buscar, o professor do Ministério Infantil, aprendizado contínuo. O que quer dizer isso? Estar sempre se aperfeiçoando. Muitos professores fazem um curso como esse que você está fazendo e nunca mais faz curso nenhum, eles já aprendem tudo. Não. Eu estou no Ministério Infantil desde o ano 2000 e até hoje eu faço curso, busco conhecimento, porque eu preciso ter um aprendizado contínuo. E só vai fazer isso aqueles que realmente sentem o chamado de Deus e sabem que a sua missão é muito importante com respeito às crianças. Outra coisa importante, buscar uma forma de comunicação eficaz. Nós precisamos entender que nós, quando vamos ensinar, nós temos todo um conteúdo e devemos buscar comunicar esse conteúdo de uma forma eficaz. Pastor, como eu faço isso? Conhecendo os vários tipos de linguagem, procurando trazer a tua comunicação de uma forma clara, compreensível, trazendo detalhes importantes para as crianças, trazendo aquilo que você julga que as crianças não conheçam. Então, aperfeiçoando a tua maneira de comunicar, você vai cumprir o teu ministério e vai fazer diferença na vida das crianças. Outra coisa importante, deve-se trabalhar o professor do Ministério Infantil com empatia. Cada criança tem seu tempo, tem sua maneira de aprender, tem dificuldades diferentes. Então eu devo ser empático. Quando eu vejo a dificuldade do meu aluno, eu me coloco no lugar dele e vou buscar trazer algo que vai facilitar o seu aprendizado. Infelizmente, dentro do Ministério Infantil, falta muito essa empatia, se colocar no lugar da criança e buscar realmente ajudar a criança naquilo que ela precisa.